A paz do Senhor, hoje é o dia do devocional da família Fama, reflexões bíblicas de grande proveito para a sua vida física e espiritual. Estamos na série de estudos sobre lealdade e deslealdade, hoje focando os estágios da deslealdade, parte 2. Para início, vou aqui mencionar dois textos bíblicos. O primeiro em Hebreus capítulo 13, versículos 16, 20 e 21, e o segundo texto em Gálatas capítulo 5, versículos 15 e 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. No estudo anterior do devocional da família Fama, eu já abordei sobre os 3 estágios iniciais da deslealdade. Se você ainda não teve acesso, o vídeo está disponível no canal. Hoje vou caminhar contigo nos últimos 5 estágios da deslealdade, cujo conhecimento te indicará ações preventivas para se evitar a vir a ser desleal, bem como para evitar sofrimentos provocados por pessoas desleais nas mais diferentes áreas da vida física, material, emocional e espiritual. O quarto estágio da deslealdade é o estágio crítico. Uma pessoa desleal não fica passiva o tempo todo, não fica passiva para sempre. Vai chegar um momento em que ela desenvolve um espírito crítico aguçado e passa a olhar as falhas, os pontos considerados por elas como fracos, de forma incisiva e de forma intensa, em especial nas pessoas que ocupam posição de liderança, de autoridade sobre ela, como os pais, os gerentes, os diretores, os patrões, os pastores e até mesmo os líderes de departamento. O desleal no estágio crítico encontra falhas em tudo, na forma de gerenciar, na forma de dirigir as empresas, na forma como o líder ele lida com o subordinado e com os parceiros de negócio, na forma como os pais tratam os filhos, na forma como a pessoa conduz as reuniões de estratégias e motivações, na pregação, na forma de expressão das pessoas diante das oportunidades que têm, na organização e também no desenvolvimento dos trabalhos de seus líderes, de seus gerentes, de seus diretores. O desleal no estágio crítico, ele analisa tudo e sabe como ninguém detectar e expor as deficiências dos outros. Miriam e Arão, por exemplo, mesmo sendo irmãos de Moisés, do líder que Deus usou para libertar os hebreus do cativeiro egípcio, eles falaram contra Moisés, se levantaram para questionar a sua forma de liderar, sua forma de tomar decisões e chegaram a se proporem a tomar o lugar de Moisés como intermediário entre o povo e Deus. Miriam foi quem acompanhou a arca de junco com Moisés nas águas do rio Nilo e que se atreveu a indicar uma ama, a filha de Faraó, para amamentar e criar Moisés, se tornando a responsável direta pela sobrevida de Moisés. Arão foi nomeado por Moisés como seu auxiliar imediato na libertação dos hebreus. Na ausência de Moisés, Arão era quem comandava o povo. Miriam e Arão, eles acompanharam Moisés desde a saída dos hebreus do Egito, presenciaram todos os milagres extraordinários realizados por Deus por intermédio de Moisés. Mas eles chegaram ao ponto crítico da deslealdade e se uniram para apontar os defeitos do líder, chegando até entrar em questões pessoais e íntimas da vida de Moisés. Com o olhar de águia, eles estavam alertas, prontos para encontrar as falhas. Pobre Moisés, ele foi atacado por onde e por quem ele menos esperava. Vale lembrar que a atitude de supercrítica não ajuda em nada, somente atrapalha. Exercer funções de diretoria, de gerência, de líder é muito pesado. E por vezes, só em pensar nas situações que precisam ser encaradas e resolvidas no ambiente em que a pessoa é líder, dá calafrios, tendo em vista a seriedade dos fatos e a responsabilidade em ter que apresentar soluções viáveis e sustentáveis. Além dos desleais, insatisfeitos, que são os críticos de plantão, prontos a censurar tudo que for dito ou for realizado. O desleal nesse estágio,
ele provoca estrago devastador em qualquer empresa, em qualquer família, igreja ou ministério. Há um ditado popular que diz: um ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, um ponto de vista depende da perspectiva da pessoa, depende do ponto em que a pessoa vê as coisas para defini-las, de onde a pessoa esteja olhando os fatos. Quanto mais alto uma pessoa estiver, mais ampla será a sua visão, dado aí o seu ponto de observação lhe dar essa vantagem. Alguém que esteja em um ponto hierárquico mais baixo, tendo em vista aí o ponto em que ele está, terá um campo de visão menos amplo. E às vezes essa pessoa nunca entenderá porque o seu superior tomou determinada decisão ou porque orientou a seguir em uma determinada direção. A verdade é que para o desleal no estágio crítico, independente do ponto em que ele estiver olhando, o valor do que está sendo observado depende apenas e exclusivamente do olhar que ele olha e de como ele imagina ser a melhor definição ou a melhor interpretação. E se a pessoa olhar com olhos críticos, verá apenas imperfeições. Também é verdade que se a pessoa olhar com olhos de amor, ela verá algo bom, ela verá esperança no futuro. Ela verá as qualidades na pessoa que a lidera, que a orienta e que a colocou também na posição em que ela está ocupando. Absalão, enquanto construía o seu projeto de deslealdade contra o seu próprio pai, o rei Davi, ele agiu com astúcia de forma a encobrir as suas próprias falhas e conseguir desacreditar o líder da nação. Segundo Samuel, capítulo 15, versículos 2 a 4 diz: Absalão se levantou pela manhã e parava uma banda do caminho da porta de Jerusalém, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei em juízo, o chamava Absalão para si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhes dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Aqui o desleal Absalão, além de estar no estágio crítico da deslealdade, ele atingiu o quinto estágio, o estágio político. Todas as atividades sociais envolvem política. No entanto, a questão aqui é a forma como a política é realizada. O intuito do desleal é convencer as pessoas a aliar-se a ele para ajudá-lo a conseguir seus intentos pessoais egoístas. E isso faz com que o desleal ele não consiga falar a verdade, já que se ele disser a verdade, ele vai ser desmascarado. O desleal ele só diz o que a pessoa quer ouvir, só diz o que a pessoa espera que ele diga. Com isso, o desleal ele consegue implantar suas ideias traiçoeiras e leva seus aliados a acreditarem que ele, o desleal, identificou de forma concreta o problema e é a pessoa ideal para resolvê-lo. Absalão ele se assentou no portão da cidade de Jerusalém para roubar o coração do povo, para conquistar aliados para o seu intento, ao ponto de que quando Salomão ele subiu para a cidade de Hebrom para se aclamar rei de Israel, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém, esses 200 homens foram na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio que Absalão intentava fazer. Eles haviam sido enganados e estavam contribuindo para destronar o rei Davi. Pessoas desleais têm uma maneira traiçoeira peculiar de discutir possíveis falhas de suas lideranças. Geralmente, se utilizam de algumas perguntas que servem como iscas vivas. Por exemplo, você viu como esse gerente ou esse diretor é arrogante? Você viu como esse patrão só pensa nele? Você não acha que outra pessoa faria melhor esse trabalho? Eu, no lugar desse líder, desse gerente, desse diretor, eu faria totalmente diferente. Nas igrejas, as perguntas elas giram em torno dessas. O que você achou do culto ontem? Eu achei um pouco desanimado. Já que somos uma igreja fiel, você não acha que nós precisamos de alguns milagres dentro da igreja? Você viu que tem muita gente saindo da igreja? Outras declarações típicas do estágio político da deslealdade são: várias pessoas estão dizendo isso ou aquilo. Está todo mundo dizendo isso ou aquilo. Muitas pessoas estão dizendo isso ou aquilo. A intenção do desleal aqui no estágio político
é deixar subentendido que não só ele pensa alguma coisa, mas que ele representa o anseio de muita gente. Essas iscas vivas arrastam muitos inocentes. Os desleais, eles têm grande facilidade em transformar suas casas em verdadeiros centros de análise dos problemas da instituição que ele faz parte. E aparentemente são pessoas ideais para apresentar solução para resolver problemas. O desleal, ele chega a afirmar que quando o líder da igreja viaja, ou quando o gerente ou o diretor está fora da empresa, há mais liberdade, há mais alegria, que as coisas fluem melhor. Toda pessoa que ocupa um cargo de liderança auxiliar deve ter o cuidado para evitar cair na tentação de pensar que tem melhor carisma do que os líderes titulares, que são mais acessíveis do que os líderes, que têm maior e melhor desempenho longe do titular. Figuras com as características de Absalão, de Joabe, de Adonias, Aminon e Miriam devem ser mantidas longe. Se um líder ele não conseguir recuperar as pessoas que têm tendência à deslealdade e que estão próximas dele, deve se livrar delas, a exemplo do que Paulo orientou ao jovem pastor Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 a 17. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto. O sexto estágio da deslealdade é o estágio do engano. Uma coisa é certa, quem se torna uma pessoa desleal está grosseiramente enganada. Em sã consciência, uma pessoa ela nunca se tornaria desleal. O caminho da rebelião só leva à destruição e ninguém em sã consciência faria algo para destruir a sua própria vida. Entre os enganos comuns no caminho da deslealdade está a pessoa pensar que ela pode ser maior do que seus líderes pulando etapas, saltando processos para um crescimento rápido. Está a pessoa pensar que pode ser maior do que seu professor, do que seu pai, do que seu diretor, do que o seu gerente, se utilizando de práticas desonestas. Por vezes, um liderado ele pode chegar a realizar trabalhos de maior vulto do que seus líderes, do que seus professores, do que seus gerentes, do que seus diretores, do que seus pais. Mas a atitude de lealdade e respeito os levará a evitar destruir a imagem ou a reputação de seus mestres ou de seus superiores. O próprio Cristo ele prediz que seus trainees eles iriam realizar maiores obras do que ele. E isso nunca foi motivo de preocupação para Jesus e não deve preocupar as atuais lideranças. Vejam, a escola dirigida por Jesus só tinha 12 aprendizes, só tinha 12 discípulos. E hoje existem instituições de estudos bíblicos com milhares de alunos. De acordo com os registros bíblicos, Jesus só ressuscitou 2 pessoas. E hoje há relatos de pessoas usadas por Deus que, orando, Deus ressuscitou muitas outras pessoas, como é o caso do evangelista britânico Smith Wimbush, que morreu em 1947. Ele, orando, foi usado por Deus para ressuscitar 21 pessoas. Jesus ele nunca viajou mais do que 300 quilômetros a partir do lugar de onde ele nasceu. Jesus ele não tinha onde repousar a cabeça. Ao final do seu ministério, Jesus ele foi recompensado com uma condenação injusta, espancado em público, foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinho de 10 a 15 centímetros de comprimento, recebeu uma pesada cruz e uma lança cravada no seu lado. Porém, esses fatos não tornaram Jesus Cristo menor do que nenhum pastor que já existiu na história da humanidade, nenhum pregador ou administrador cujo ministério ou cuja função tem maior alcance territorial ou numérico. Jesus ele continua sendo o que sempre foi, continua ocupando um lugar de destaque no coração de seus servos leais e seus leais sucessores. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, Jesus diz: não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Lúcifer, por exemplo, ao realizar o trabalho que ficou sob sua responsabilidade, enganado, ele se esqueceu do fato mais importante que está registrado em Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 14, onde diz: tu, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, foste criado, eras querumbins ungido, e te estabeleci. Lúcifer, ele se esqueceu de que sua perfeição, sua sabedoria e a sua beleza vieram de algum lugar.
Se ele estava onde ele estava, como um querubim ungido da guarda, alguém o havia colocado lá. E esse alguém precisava ser honrado e reconhecido por ter colocado no elevado posto de querubim ungido da guarda. A síndrome de Lúcifer tem atacado muitas pessoas que, na ânsia de galgar posições maiores, não pensam e acabam se enveredando pelos caminhos da deslealdade. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, descreve o comportamento de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Creio que uma das razões que Jesus instituiu a ceia do Senhor foi para evitar esse tipo de engano. Lucas, capítulo 22, versículo 19, a parte C, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, diz em relação à ceia, ao memorial da morte de Jesus, ao anúncio de que ele voltará: fazei isto em memória de mim. Não importa o que a pessoa tenha alcançado ou até onde ela tenha chegado, ela não é Cristo, nem se manterá em pé sem colocar em prática os ensinamentos dados por Jesus. Lembre-se disso. A mãe de todo engano é quando o desleal ele pensa que pode destruir seus líderes, destruir seus encarregados, seus diretores, seus pais ou seus professores. Quando o desleal pensa que tem entulho suficiente para bloquear, para neutralizar ou eliminar quem tem sido bênção para ele. Provérbio número 30, verso 17 diz: os olhos de quem zomba do pai e zombando do pai nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. O sétimo estágio da deslealdade é o estágio da rebelião escancarada. Os desleais, ao perceberem que têm apoio suficiente para realizar o que pretendem, eles passam a lutar abertamente contra as autoridades instituídas por Deus. Veja alguns exemplos bíblicos. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 diz que houve batalha no céu, e batalharam o dragão, que é o diabo, e os seus anjos, a terça parte dos anjos que lhe deram apoio. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 11, a parte A, disse mais Davi: eis que meu filho Absalão, que descendeu de mim, procura a minha morte. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 22, a parte B, entrou Absalão às concubinas de seu pai, o rei Davi, perante os olhos de todo Israel. Mateus, capítulo 26, versículos 47 e 48 diz: chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Esse é o estágio da rebelião, da deslealdade às claras. O estágio da deslealdade escancarada leva ao estágio final desse drama, que é o estágio da pena de morte. Isso mesmo, o fim de todos os rebeldes, de todos os desleais, é sempre a pena de morte. A rebelião, a deslealdade é essencialmente diabólica. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o discutir acaloradamente, o contender, é como iniquidade e idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Deus não suporta esse tipo de atitude em qualquer forma ou ambiente. Muitas pessoas simples e bem intencionadas, elas podem ser induzidas e levadas para os movimentos insatisfeitos. Cuidado! Em Isaías, capítulo 14, versículo 13, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e Mateus, capítulo 25, versículo 51, Lúcifer e seus anjos foram precipitados do céu à terra e serão destinados ao suplício eterno. Em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, Aitofel, o principal conselheiro do rei Davi, que se aliou a Absalão para matar Davi, se enforcou e morreu. Em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, Absalão foi morto com 3 pequenas lanças no coração, enquanto por um acidente de percurso, ele estava enganchado, pendurado em uma árvore. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 25, Adonias, por sua atitude de deslealdade em querer se apossar da sunamita Abisag, viúva do rei Davi, foi morto por Abenaio. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 46, Simei, que era um dos descendentes de Saul, por sua deslealdade a Davi, foi morto por Benaia. Em Mateus, capítulo 27, versículo 5, Judas, por ter sido desleal com Jesus, foi e se enforcou. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros
e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Uma característica nata de uma pessoa desleal. Em toda a Bíblia, o fruto autodestruidor da deslealdade, da rebelião, é muito claro. Deus sempre ele remove os desleais e promove outros em seu lugar. Além disto, fica uma maldição na família do desleal que acompanhará os seus descendentes até a terceira e quarta geração. Êxodo capítulo 34, versículo 7 diz: O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Os filhos vão ser tentados a serem desleais, a fazer a mesma coisa que os pais fizeram. Reflita sobre tudo que você ouviu e tire as suas conclusões à luz da palavra de Deus. Em suas mãos está a oportunidade de ser bênção ou maldição para a sua e para as futuras gerações. Na sequência dos devocionais da Família Fama, eu vou continuar aprofundando nas questões da lealdade e da deslealdade à luz das Escrituras. Esteja acompanhando e se beneficie do aprendizado. Estou em oração por sua vida para que Deus em Cristo continue te abençoando. Prossiga na paz do Senhor.